So we have a good list of questions to go through. And maybe I start by making use of my own situation. E talvez eu possa começar usando a minha própria situação. Among the many delightful conditions coming to visit my body, I have now got urticaria. Então, além de todas as condições que vêm afetando meu corpo recentemente, eu tenho agora também urticária. This is a red rash which covers my body and legs and arms and is very, very itchy. É uma roncha vermelha que cobre meu corpo, parte do meu tórax, os braços, as pernas e coça muito. So, what to do from the Dharma point of view when these things happen to us? Então, o que fazer desde uma perspectiva do Dharma quando acontecem essas coisas com a gente? In a general Dharma way, we can think, oh, I'm in samsara, this is just another suffering in samsara. De uma forma geral, dármica, nós podemos pensar, bom, isso é o samsara, eu estou no sofrimento, eu estou no samsara. In all the six realms of samsara, different kinds of suffering arise. Em todos esses reinos do samsara, diferentes tipos de sofrimento surgem. In this lower realms, like the hell realms, the hungry ghosts, the animal realms, their situation is much worse than for us as human beings. Nos reinos inferiores, nos infernos, com os fantasmas famintos ou com os animais, as condições são muito piores do que para nós, os humanos. So we can then you do some shamatha and vipassana in order not to identify so much with what is happening. Então você pode fazer a prática de shamatha ou de vipassana para desenvolver a habilidade de não se envolver com o que está acontecendo. From a more Mahayana point of view, we can do tonglen or exchange practice so that when we have suffering, we offer all our we use our suffering as a basis for inviting all the suffering of all beings to come to us, and we offer all our happiness to others. De uma perspectiva mahayana, nós podemos fazer a prática de Tonglen, onde nós desejamos que todo o sofrimento de todos os seres, a partir da nossa experiência de sofrimento, venha para nós e nós oferecemos em troca toda a felicidade que temos. These are methods of decentering our ego self. Esses são métodos de descentralização do nosso ego. The ego says, give me happiness and take away my suffering. O ego diz, me dê felicidade, leve embora o meu sofrimento. But from this Mahayana practice, we do exactly the opposite. Mas com esta prática mahayana, nós fazemos exatamente o oposto. And by doing this practice again and again, we can see, oh, the egocentric interpretation of the situation and response to the situation that says, me first, protect me. This is just a pattern of concepts which create a kind of castle within which the ego would like to live. Então, a partir desse desenvolvimento dessa prática, do fruto dessa prática, nós vamos percebendo como eu primeiro, essa visão, essa forma de ser, é uma espécie de castelo de padrões e inclinações que o ego vai construindo para se proteger. And from the general tantric point of view, whatever arises for us is the blessing of the deity. E desde uma perspectiva tântrica geral, o que quer que surja para nós é a deidade. Oh, our normal self-referential interpretation is this feeling is very unpleasant. I don't want it. It should go away. A nossa interpretação geral normalmente é essa sensação é muito desconfortável, eu não quero ela, quero que ela vá embora. Well, the basis for this approach is I know what is happening to me. I don't like this. This is wrong. This is bad. Então, a abordagem geral normalmente é: eu não gosto disso que está acontecendo, então isso está errado. Isso é ruim.
when we enter into the mandala of Padmasambhava or Tantra, we see that this mandala or this circle of all inclusivity has no other. There is nothing else outside it. Então, quando nós fazemos a prática da mandala e entramos na mandala de Padmasambhava, no Tantra, nós percebemos que essa mandala inclui tudo. Tudo cabe ali dentro. Tudo pertence àquela mandala. All forms are the form of Padmasambhava. All sensations are the sensation of Padmasambhava. Todas as formas são a forma de Padmasambhava, todas as sensações são a sensação de Padmasambhava. So when we have pain, when we have irritations in the body, when we have disabilities, in every situation that our ego self would say, this is a diminishing limitation. This is shrinking me as a person. Então, quando nós encontramos situações que são desafiadoras e que nos fazem ter a impressão de que estamos diminuindo enquanto pessoas ao sermos alvo delas, then we need to recognize this is an interpretation based on unawareness of our presence in the mandala. então aí nós temos de perceber que essas situações se desenvolvem devido à nossa ignorância da nossa presença constante na mandala. And by not going into a reaction against the sensation, we stay with it and we see that it is impermanent. Então, dessa forma, ao invés de irmos em uma reação contra a situação, nós a aceitamos a partir da impermanência dela. There is no substance, no inherent existence to the sensation. Não há uma sensação inerente, não há uma definição inerente, uma existência inerente a essa sensação. Ela vem e vai, vem e vai. It is ungraspable. Ela é inapreensível. This is the blessing of Padmasambhava. Essa é a bênção de Padmasambhava. So if we relax and open that this is blessing, the sensation doesn't stop, it just keeps flowing through. Então, se nós nos relaxamos e nos abrimos para o fato de que isto é uma bênção, ela simplesmente flui através de nós. And there is nothing to react against. E de que não há nada para reagir contra. When we find ourselves tightening against this sensation and we think, I don't want this is not good, I wish it would stop. Quando nós nos encontramos lutando contra essa sensação e pensando coisas como isso não está bem, isso não é bom para mim, isso deveria parar. Then in that moment you can recognize, oh, I have fallen into this frame of duality. Então, naquele momento você pode reconhecer, eu caí dentro desse enquadramento a partir da dualidade. There is a sensation. Há uma sensação. For me it is unpleasant. Para mim, isso é desagradável. It is persecuting me. Está me perseguindo. So there is subject and object and the connection between the two, which is my identification. Então, há sujeito e objeto nessa situação e a cola entre os dois, que é a minha identificação com essa visão. When this happens, you can do the mantra, for example, of Padmasambhava, or just imagine this the four lights of initiation, the white light from the forehead, red light from the throat, blue light from Padmasambhava's heart flowing into you, and your body becomes light and clear so that sensation passes straight through. Então, quando esse tipo de situação te aflige e você faz essa prática, você pode visualizar as 4 esferas ou luzes da iniciação de Padmasambhava entrando no seu corpo através dos 4 pontos. E dessa maneira, você
permite que essa sensação passe e te atravesse, tal como está. Then, from the point of view of Dzogchen, everything is grounded in the source which is ungraspable. Então, da perspectiva do Dzogchen, tudo está tudo isso é apoiado nessa base que está sempre presente. The source is not somewhere else. It's not coming from someplace to me and somehow landing on me. Essa base ou fonte, como também é chamada, não está vindo de algum outro lugar na minha direção ou vai para outro lugar. Ela At está this very em todo moment, lugar. this is the radiance of the Dharmakaya. Ela é a radiância do Dharmakaya. When I seem to catch the sensation and say, this is horrible, I don't like it, all that I catch is my own misleading conceptual interpretation. Quando eu tento capturar a situação dizendo que eu não gosto dela, tudo que eu estou tentando fazer é capturar isso, pegar isso de uma forma que eu possa me livrar disso. Well, then you can do the Guru Yoga of the White R, or you can relax into the out breath and just be present with whatever is arising. Então, nós podemos fazer o Guru Yoga do ar branco, relaxar na nossa exalação, enquanto soltamos o ar, e com o que quer que esteja surgindo no momento. Oh, with our familiar example of the mirror, Seguindo o nosso exemplo tradicional do espelho, our awareness is like the mirror. a nossa lucidez, a nossa presença como um espelho. It is open and empty. It has no content of its own. Ela é aberta e vazia, sem qualquer conteúdo próprio. What arises in the mirror, the reflection, is not identical with the open, empty mirror, nor is it something other. O que surge no espelho, apesar de semelhante ao que apesar de idêntico, não é a mesma coisa. Oh, this is just the continuity of all the Dharma teachings. Dzogchen is not something completely different. It's simply a refinement of a basic position of the middle way. Então, a maneira como essa visão se reflete no na nossa experiência é uma And afirmação do the caminho middle do meio. way runs between all extremes. Porque o caminho do meio está entre todos esses extremos. Oh, in particular, there is the extreme of saying, this is very good and I want more of it, so we try to hang on to it. Or on the other extreme, we say, this is very bad, I don't like it, I want to get rid of it. Então, por um lado, você pode dizer, isso é muito bom, eu não quero me livrar disso, eu quero mais disso. Ou, por outro lado, você pode dizer, isso é muito ruim e eu quero me livrar disso. So essentially, we're saying, whatever is occurring has something to do with me. Então, de certa forma, o que estamos dizendo aqui é que o que quer que esteja acontecendo é sobre mim. This is the meaning of ego. Esse é o significado do ego. The whole vast diversity of our experience is about me, is about me. Toda a vastidão da experiência, em qualquer momento, é sobre mim. So our task is to simply relax or ease ourselves out of this identification that I am the one who is being battered by experience. Então, tudo isso é uma maneira de relaxar para além desses acontecimentos e dentro da experiência. So then we see, my mind, this presence, this awareness has no substance to it. Então, você pode perceber que a sua mente, essa lucidez, não tem qualquer substância.
Everything that occurs is passing through this space. Tudo que está acontecendo está atravessando o espaço. Está de passagem. In the moment of its revelation, it's just this, and it can seem very intense. No momento de sua revelação, é apenas isto e parece algo muito intenso. And then it's gone. E então se foi, sumiu. And by sitting and not reacting, we see that the trouble arises not from what we might take to be the object, the pain or the irritation. This problem arises from the dualistic involvement with the arising. Então você pode perceber que quando você senta e medita e fica em silêncio, o ponto aqui é que você possa relaxar para além desse surgimento. Because if we situate ourselves in a place of involvement in which, as experiences are arising, we are evaluating them in terms of their value for our ego self, Porque se nós tomamos as experiências que estão surgindo e começamos a enquadrá-las e analisá-las desde uma perspectiva egóica, ao invés de tal como elas são, we will be endlessly involved in mental activity. nós estaremos infinitamente envoltos em atividade mental. This is good, this is bad, I like this, I don't like that. Isso é bom, aquilo é ruim, eu gosto disso, eu não gosto daquilo. This doesn't tell us the truth about the phenomenon. Isso não nos diz a verdade sobre os fenômenos. The nature or the truth of all phenomena is that they are ungraspable. A natureza dos fenômenos todos é inapreensível. Nor does it tell me about the truth about myself. Nem esses fenômenos dizem nada, nenhuma verdade sobre mim, Because all the constituents of what I take to be myself are arising and passing. They vanish and cannot be held on to. porque todos eles são constituintes disso que está surgindo e passando e não podem ser capturados de qualquer maneira que seja. But we sit, relax, open, Então nós nos sentamos, relaxamos, abertos and we disidentify. e nos desidentificamos. In fact, the disidentification is not really an activity. Na realidade, essa identificação não é uma atividade mesmo, estritamente falando. It is simply the not doing of identification with the whatever is occurring. É simplesmente a ausência do fazer, o não fazer, a identificação com o que quer que esteja acontecendo. Many many occurrences happen, Muitos acontecimentos se dão and they're gone. e somem, desaparecem. Sometimes it looks like subject, sometimes it looks like object. Algumas vezes parece como sujeito, outras vezes parece Neither subject, objeto. neither subject nor object has any inherent existence or true reality. Nenhum dos dois, sujeito ou objeto, possuem uma existência verdadeira ou sequer algo chamado tal como realidade. When we sit with the arising and passing, we see the potential of the mind to demonstrate many forms, Quando nós falamos do que surge, do que passa, nós vemos o potencial da mente surgindo de diversas formas. É disso que nós estamos falando. none of them are reliable. Nada disso é confiável. So the great difference between being imprisoned in limitation or finding liberation from limitation lies in whether one fabricates or imagines truly existing entities. Então,
a verdade sobre a liberação ou a realização repousa em onde fabricamos a nossa compreensão densa e que toma as coisas como sendo verdadeiras. Whatever life offers us in terms of success or failure or happiness or sorrow, we can always get closer to the heart of the issue by relaxing out of the veil of conceptual interpretation and staying naked and fresh with the immediacy. O ponto, portanto, é que nós possamos relaxar para além da identificação e da conceitualização, na imediatez e no frescor da imediatez do que se revela para nós nesse momento. It's not that we arrive at a place where no difficulties occur. Não é que nós cheguemos num lugar onde não acontecem dificuldades. Rather, it's that we see these difficulties don't occur for me. Não é isso. É que nós percebemos que essas dificuldades não acontecem comigo. The chocolate cake is in the middle of the table. O bolo de chocolate está no meio da mesa. You don't need to take it and lock it in the cupboard so that you won't eat it. Você não precisa pegar e guardar no armário para não comê-lo. And you don't need to take a spoon and keep eating the cake until it's all vanished. E você tampouco precisa pegar uma colher e comer pedacinho por pedacinho até que desapareça It's todo o just bolo. there. O bolo está simplesmente ali. According to circumstances, we can activate a relating to the cake or not. De acordo com as circunstâncias, nós podemos ativar relacionar-nos com o bolo de chocolate ou não. Well, this relates to the first question we have here. Isso se relaciona com a primeira pergunta que temos aqui. Where somebody is saying that they do a lot of practice of Trekchö and Tantra, and while they're sitting, they don't feel troubled by the variety of experiences. É uma pergunta de alguém que está fazendo a prática, que quando está fazendo a prática do Trekchö ou do Tantra, não se sente atingido pela variedade das experiências. But when the time for sitting practice is over and there is more sense of participating in a world with the beings who are troubled by their sense of their own limitation, Mas uma vez que essa pessoa se levanta e tende a interagir com esse mundo cheio de seres que estão preocupados e são atingidos pela diversidade das experiências que surgem, aí essa pessoa encontra dificuldade. then of course we have a choice. What shall I do? How shall I respond? Então aí, claro, nós temos uma escolha. O que é que eu faço? Como é que eu devo responder? If we are going to be free to relate to people in as close a way as possible, Se nós vamos ter a liberdade de nos relacionar com as pessoas da maneira mais próxima possível, then we can't formulate how to respond or behave according to some rule book or template. então nós não podemos formular o que vamos fazer com um livro de regras debaixo do braço. Otherwise, we have a triangulation. There's self, there's the other person who has some difficulty, and then there is a frame of reference. How will I make sense of this? How shall I work out the best thing to do? Porque aí isso se torna uma triangulação. Existe o eu, existe o eu, o outro, e essa fonte de referências que me responde como é que eu vou me vincular com essa situação, como é que eu vou reagir, You can e o que é think, que eu oh, deveria I'll fazer. pray for these people, or I'll do practice and dedicate merit in order to benefit them. Nós pensamos
Podemos pensar, bom, vou fazer, rezar por essas pessoas, ou eu vou oferecer o mérito da minha prática a essas pessoas. That's not a bad thing to do, of course, but it's not intimate. Essa não é uma coisa ruim para se fazer, claro, mas não é algo muito íntimo. When people tell us about the topology of their life, the actual profile that they are inhabiting, uh, this is something quite unique and specific in the moment. Quando as pessoas estão nos falando da maneira como a experiência delas se dá, como é o perfil que elas veem das coisas, esse é um momento íntimo. Oh, the questioner asks further, can I trust my intuition? Can I trust my spontaneous response? Então a pergunta é: eu posso confiar na minha intuição? Posso confiar na minha resposta espontânea? I have a feeling to respond, or I find myself responding in this way. Is it okay? Eu tenho um sentimento ao qual eu respondo, eu estou respondendo, está tudo bem? Com como eu estou fazendo, como eu estou sendo? We need to remember, as Namkhai Norbu said many, many times, do not enter into judgment. Nós temos então de nos lembrar do que Nankaj Norbu disse tantas vezes: não entre em julgamentos. We judge things because we don't want to make a mistake. We want to try to work out what is the right way to respond. Nós julgamos as coisas porque nós queremos saber como agir, nós respondemos a partir desses julgamentos, But then again, we are trapped inside a dualistic structure. mas isso nos leva novamente para uma estrutura dualista, Because we have a kind of quality control going on inside us, we find ourselves saying something, doing something, and being hopefully useful to the other person, but we're monitoring it, we are carrying out some evaluation. Isso implica em que nós estejamos monitorando, avaliando o que estamos fazendo e especulando sobre como isso vai ser, como vai ser recebido pelo outro. Como é que o outro vai lidar com isso? And through the addition of concepts to try to ensure that we're doing the best we can, E ao adicionarmos conceitos para tentar identificar e confirmar que nós estamos fazendo o melhor que nós podemos, we are actually abandoning the integrity or the wholeness of the ground. nós estamos apenas abandonando a integridade, a completude dessa base. I want to do my best. I don't want to harm. I want to help. Eu quero fazer o meu melhor, não quero machucar, quero ajudar. They are there, and I am going to come towards them bearing some offering of how I am in order to be useful. Então eles estão ali, eu vou me aproximar com uma espécie de oferecimento de como eu sou, de como eu posso ser útil. When we do this, we are starting in the wrong place. Quando nós fazemos isso, nós estamos começando do lugar errado. We need to maintain the openness of a sitting practice so that the empty open ground is the ground of this complex moment of interaction. Nós temos que perceber isso através do nosso contato e nossa eh, percepção da base, da onde todas as formas vão surgir. From emptiness arises the interplay of subject and object, the co-emergence of all the factors of the field. Da vacuidade surge o jogo, o entrelaçamento entre todas as formas do campo. Only from a conceptually mediated point of view am I doing my best to help this other person. Apenas desde
enquadramento orientado por conceitos, eu poderia dizer algo como: eu estou fazendo o melhor possível para essa pessoa. Não tem como dizer isso sem conceitos, e você precisa de conceitos para dizer isso. As with the example of the mirror, what arises in the mirror is a reflection, it's not something solid. Então, quando voltamos, por exemplo, do espelho, o ponto aqui é que o que surge no espelho não é um objeto, não é algo sólido. What I take to be the other person is a site of manifestation of the potential of the ground. O que eu estou tomando aqui como a outra pessoa, na realidade, é um lugar de revelação do potencial da base, da fonte. I also am a manifestation of the potential of the ground. Eu também sou uma manifestação do potencial da base. In this space of unborn openness, there is this immediate interplay of these two potentials giving rise to a particular form. Então, nessa imediatez dessa abertura, há o surgimento do jogo entre essas duas formas de potencial de revelação. And what occurs is contact, E o que acontece é o contato. not contact of me to you or me with you, Não o contato de mim para você ou de mim com você, but the contact of the movement of the potential unseparated from or integral with the ground. mas o contato com o movimento do potencial inseparável da base. I'm not doing it to them, they're not doing something to me. Eu não estou fazendo isso com eles e eles não estão fazendo algo comigo. If we stay in the connection, Se nós nos mantivermos na conexão, we have the co-emergence or the sahaj, the hlundrup, the togetherness of the formations of the field. nós temos Sahaj, o surgimento o surgimento entrelaçado com as formas que emergem no campo. How will I know if it's good? Como eu vou saber se isso é bom? This, of course, is the anxiety of the ego. Isso, é claro, é a ansiedade do ego falando. You cannot know if it is good. Você não tem como saber se é bom. So maybe you talk with someone who is very upset about something in their life. Talvez você esteja falando com alguém que está muito incomodado com uma coisa que está acontecendo na vida da pessoa. And you talk about the problems in different ways. And at the end, you might say, well, I hope this has been helpful for you. Então você fala do problema, da situação de diversas maneiras e no final diz algo como: eu espero que isso tenha sido útil para você. Maybe they say, yes. Talvez eles digam sim. What are they talking about? Do que eles estão falando? The words have gone by. As palavras passaram. Both facial expressions have changed, postures, gestures have changed. As expressões faciais mudaram, as posturas e os gestos mudaram. The contact was undeniable. O contato era irrecusável, But it was never a thing. inegável, mas nunca foi When you uma try coisa. to evaluate and judge, you conceptualize and reify, and then you are talking about ideas and not about the immediacy of the contact. Quando você tenta avaliar e julgar, então você está discutindo ideias e não está mais presente na imediatez do contato. It's not about knowledge. Não é sobre conhecimento. Awareness and knowledge are not the same. Lucidez, presença ou We live in a world conhecimento of não são a knowledge, mesma coisa. information. Conhecimento é sobre informação. You can accumulate more and more information. Você pode acumular mais e mais informação.
This is what computers do with gathering all this data together. Isso é o que os computadores fazem quando acumulam todos esses dados. Awareness is not doing this. A lucidez, a presença, não faz isso. It's not constructing, it's not building, Não constrói, não empilha, não monta, it stays naked and fresh in the moment. não fabrica. Ela se mantém nua e fresca, presente no Each momento. moment is naked and fresh. Cada momento é nu e fresco. So if the ego gets anxious and you want to know, but am I doing okay? Do you agree with me? I could do it another way if you prefer. Agora, se o ego está ansioso e fica querendo saber se está bem, a forma como está fazendo, eu posso fazer de outro jeito, estou te incomodando. You've already lost yourself and the other person. Quando a gente fica nesse estado, a gente já perdeu a nós mesmos e ao outro. Because when we try to establish what has happened, Porque quando nós tentamos estabelecer, definir o que aconteceu, we are in the world of whats, of things. nós estamos no mundo do o quê, das coisas. The advantage of that is you can compare and contrast. A vantagem disso é que você pode comparar e contrastar. Was this conversation more useful to you than the conversation we had last week? Essa conversa foi mais útil para você do que a que nós tivemos a semana passada? Inside the frame of reference of our usual human communication, that's a reasonable question to ask. Dentro do nosso enquadramento humano convencional, essa parece ser uma pergunta razoável para se fazer. But actually, what we're thinking about and talking about is shadows and ghosts and smoke. Mas, na realidade, tudo isso sobre o que nós estamos pensando e falando e discutindo. If I say, oh, what happened between us last week? This doesn't exist. É uma conversa sobre fantasmas. Se eu penso o que aconteceu semana The passada, past is isso não existiu. the past is gone. O passado já se foi. Isso não And existe. where I'm thinking about the past, I'm entering into a labyrinth of concepts. E onde eu estou começando a pensar sobre o passado, eu entro num labirinto de conceitos. I'm trying to work out what is going on. Eu estou tentando organizar e descobrir o que é que está acontecendo. So that my mental activity, the application of my knowledge and intelligence, is the means for guaranteeing a true understanding. Onde a minha atividade e minha obsessão pelo conhecimento é uma forma que eu tenho de garantir esse controle sobre a situação. Then it's all about me. E aí é tudo sobre mim. I am the reference point. Eu sou o ponto de referência. So when we talk of Mahamudra as the great seal or the seal of emptiness, Então, quando nós falamos sobre o Mahamudra como o grande selo ou o selo da vacuidade, it means everything is sealed within emptiness, within the mandala, within the Dharma Dhatu. Nothing is coming from anywhere else and nothing goes anywhere else. significa que nós estamos dentro da grande mandala do Dharmadhatu. Nada vai a lugar nenhum e não é preciso ir a lugar algum. Emptiness is the seal, A vacuidade é o selo. but the ego has no access to this. Mas o ego não tem acesso a isso. The ego uses concepts, ideas, judgments, comparisons in order to establish a frame of reference. O ego usa julgamentos, conceitos, ideias e parâmetros para poder estabelecer
a sua perspectiva. So, as long as we are using concepts to try to make sense of the situation, we will be very, very busy. Então, enquanto nós buscarmos compreender e estar na situação a partir de conceitos, nós vamos ter muito trabalho. It's not about self-indulgence. Não é sobre ser indulgente consigo mesmo. Oh, it'll be fine because I did it. Ah, vai estar tudo bem porque fui eu que fiz. When we stay directly in the moment of contact, where subject and object are co-emergent, or the outer situation and the inner situation are co-emergent, this is a play, like a play of a mirage. Quando nós nos encontramos no ponto de contato entre o chamado sujeito e o chamado objeto, essas duas construções, o que nós vemos a partir dessa perspectiva, desse testemunho, desse contato, é como o jogo de uma miragem. There is occurrence, yet nothing happens. Há um acontecimento e ainda assim nada acontece. There is nothing to grasp hold of. Não há nada para sujeitar. It's already vanishing. Isso já está sumindo. This moment is so brief, so brief. Esse momento é tão breve, fugaz. So this is why the texts always say we need to free ourselves from the three times. É por isso que os textos sempre dizem que precisamos nos livrar dos três tempos. Because this is a terrible sandwich. Porque esse é um sanduíche terrível. You have the present sandwich between the past, which is gone, and the future, which hasn't come. Você tem o presente que já se foi, o passado que já se foi e o presente já está sumindo. And as soon as your mind is thinking about the past or planning for the future, how to do it better, now I've understood more about how you are, I'll be able to speak to you in a better way. We're constructing some template or some map of the territory, and we've lost the territory itself because the territory is ungraspable. Nós estamos tentando fazer um mapa de um território que na realidade é inapreensível com toda essa atividade de elucubração. So, for the ego, knowledge is a great friend. For the practice of awareness, knowledge is not exactly the enemy, but it's something unreliable. And so don't put too much weight on it. Então, para o ego, a informação é algo útil, mas para a prática da meditação, isso não ajuda, se nós pusermos peso demais. Por isso, a indicação é que a gente não se aferre à informação, a conceitos. Nothing is out with or outside of the Dharma. Nada está fora do Dharma. So when we read the Heart Sutra or some of the longer Prajnaparamita texts, they give lists of so many different kinds of phenomena and experiences, and always say this is inseparable from emptiness, not other than emptiness. Portanto, nós podemos ver muitos textos tradicionais que fazem listas longas, enumerando diferentes qualidades de acontecimentos, de fenômenos e situações, e sempre indicando que isso é o mesmo que vacuidade. Isso não é diferente de vacuidade, nos textos da Prajnaparamita, especificamente. That is the central point. Esse é o ponto central. Whatever occurs is like a mirage. O que quer que esteja acontecendo é como uma miragem. As in the traditional example, the wave is not other than the ocean. Como no exemplo tradicional, a onda não é o mesmo que o oceano. Form is emptiness, emptiness is form. Forma e vacuidade é forma. The wave is the ocean is the wave. A onda é o oceano e o oceano é a onda.
This is not homogenizing experience. Isso não é uma experiência homogeneizante. Não é We're not saying all homogeneizar is a one. experiência. Não é que tudo é uma coisa só. Manifestly, through your senses, you see, you experience, you hear diversity. Manifestando-se através dos seus sentidos, você vê a diversidade da experiência acontecendo. But this is the diversity of emptiness. It is ungraspable. Mas essa é a diversidade da vacuidade, do inapreensível. So if we go to the heart of our own open, empty awareness, we don't have to waste so much energy in trying to work out what is the right thing to do. Então, se nós formos para o coração da nossa presença lúcida e vazia, nós podemos repousar em que não há nada a ser feito, não há nada específico que precisa ser feito. So the next question is how to stabilize the lucid aspect of the dream so that I don't wake up immediately. A próxima pergunta diz como estabilizar o aspecto lúcido do sonho de maneira que eu não acorde imediatamente. Is when my awareness stopped identifying with my dream body, there was the appearance of white light, but then I awoke. Quando a minha presença deixou se identificar com o meu corpo, houve uma luz branca, então eu acordei. There are many ways of responding to this kind of question. Há muitas formas de responder esse tipo de pergunta. For us, on this, with this view of Dzogchen, the key thing is not to grasp at any situation which occurs. Para nós, desde a perspectiva do Dzogchen, o ponto é não nos identificarmos com qualquer situação que ocorra. Sometimes the mind is clear, sometimes it's not clear. Algumas vezes a mente é clara, outras vezes Sometimes we seem to be more present in the dream, and sometimes we're just immersed in it, and then we wake up and we don't know what happened. Algumas vezes nós estamos imersos no sonho e outras vezes nós subitamente acordamos. So what we looked at with the previous question is don't go after past experience, don't wait expectantly for future experience. O que nós vimos a partir da pergunta anterior apontava para que não persigamos experiências passadas nem ansiemos por experiências futuras. Lucid dreams are better than dull dreams. Sonhos lúcidos são melhores do que sonhos borrados. So I want to have more lucid dreams. Então eu prefiro ter sonhos lúcidos, cristalinos. So then one night I'm aware, my mind is very clear and bright, and then I feel very good. De forma que quando eu tenho o sonho lúcido e cristalino de forma clara, eu posso me sentir muito bem porque I am making some progress. eu estou fazendo progresso na prática ou no But que where seja. are we going? Para onde nós estamos indo? The central question is, where are we? A pergunta central aqui é: aonde nós estamos? We're here, now. Nós estamos aqui e agora. And in this space of clarity, all Nesse kinds of espaço different experiences arise. de claridade, todo tipo de experiências surgem. So in this famous aspiration of Samantabhadra, Então, no famoso texto Kunzang Molan, a inspiração de Samantabhadra, he says there is one ground and two paths. ele diz que há uma base, uma fonte e dois caminhos. And these two paths bring two kinds of result. E esses dois caminhos trazem dois tipos de resultado. The fact that there are two paths doesn't mean that there are two grounds O fato de que há dois or two caminhos não bases or significa, two sources. o fato de que há uma única fonte não significa que haja dois caminhos, não significa que há duas fontes. Whether we see the nature of the ground and see that everything is within it, or we
are unaware of the ground and imagine all kind of separate real entities, there is no true difference. Quer nós percebamos que há uma única fonte e vejamos que todos os surgimentos se dão a partir dela, quer nós acreditemos em entidades realmente existentes e com essências e verdades próprias, não faz diferença na realidade, nesse sentido. Quer nós vejamos ou não, Experience is ungraspable. a experiência é inapreensível. If you have good experiences and you want more of them, that is samsara. Se você tem boas experiências e quer mais delas, isso é o samsara. If you have bad or difficult experiences, a lot of conflict in a family, or sickness, or poverty, or injury, and you think this is very bad and I want less of it, then you are in samsara. Se você tem experiências difíceis, como adoecimento ou problemas na sua família, e você olha isso e diz, isso é ruim, eu quero me afastar disso, isso é o samsara. Again, it's not to homogenize things. We're not putting samsara nirvana into the blender and making some kind of drink. Novamente, isso aqui não está moendo toda a cana do samsara no mesmo copo. Não é que nós estamos fazendo um coquetel, misturando tudo e dizendo que dá no mesmo. Pain and pleasure are not the same, A dor e o prazer não são iguais. and yet they are the same Entretanto, são, because they are empty of inherent existence. porque eles são vazios de existência inerente. They have no individual core or essence or existence which sets them apart from anything else which is occurring. Tanto dor como prazer não possuem qualquer núcleo ou essência que os afastem e deixem isolados das demais ocorrências, dos demais acontecimentos. So, if you want to have more lucid dream experiences, there are many techniques to learn. You can focus on this chakra point just above the eyebrows as you're falling asleep, and imagine a small ball of white light. And as soon as you become present with the dream, relax more and more, don't try to control what's occurring, and so on. Há todo tipo de técnicas para ampliar a sua experiência de lucidez nos sonhos. Uma das técnicas possíveis é você focalizar a sua consciência no ponto um pouco acima do encontro entre suas sobrancelhas, esse chakra, e visualizar uma luz branca nesse ponto que vai diminuindo e diminuindo, e na medida que você passa do estado de descanso para o sonho propriamente, você não tem uma We reação have to muito remember contundente. that the nature of samsara is compoundedness. Você tenta não se agitar muito e isso se torna um sonho lúcido. Mas a natureza do samsara é que o samsara é That is composto. to say, we gather together the things that we think fit. Isso significa que nós aglomeramos as coisas que acreditamos que encaixam umas com as outras. Isso é o samsara. We put all the apples in one pile and all the potatoes in another pile. Nós pomos as maçãs numa pilha e todas as batatas em outra pilha. So we create a relative truth clarity by separation and organization. Então nós criamos uma verdade relativa, claridade, a partir de separação e organização. There is no end to this kind of activity. Não há fim para esse tipo de atividade. So, however our life is, if we are present here and now in this exactly on this point is infinite. Como quer que nossa vida seja, aqui e agora, nesse momento, esse ponto aqui onde nós estamos, é infinito. In the Tibetan texts, they often use this technical term toktu, which means on. Nos textos tibetanos, eles usam esse termo toktu, que significa sobre.
means you are on the point of the emergence of how the ground source shows itself. Significa que você está no ponto da emergência da maneira como a base mostra a si mesma, se revela. This is beyond relative truth, Isso está além de verdade because this relativa. point is not in relation to anything else. Esse ponto não está relacionado a qualquer outra coisa que seja. This point contains everything. It is the whole. It is so tiny and so vast. Esse ponto contém tudo. Ele é tão pequeno e ao mesmo tempo tão vasto. So again and again, we have to go back to Garab Dorji and look at his three basic instructions. Então, uma e outra vez nós voltamos para as três instruções básicas de Garab Dorje. It says, wake up to your own face. Ele diz: acorde para o seu próprio rosto. Your face is always here. O seu rosto está sempre aqui. Your original face, which is the unborn clarity of awareness. A sua face original, que é a claridade não nascida da lucidez. And he says, when you see this, when you're on this point, don't think about it. Don't try to improve it or adjust it. Então, ele diz que quando você vê esse ponto, percebe esse ponto, não tente fazer nada para melhorar ele. Não tente incrementar, não And tente fabricar stay nada. with this point, moment by moment by moment by moment. There's nowhere else to go. You're here. This is it. Mantenha-se com esse ponto. Momento a momento a momento, não tem lugar algum. Não tem outro lugar para ir. É isso aqui, é isso. So that's Garab Dorji's third point. Don't chase after something else. Esse é o terceiro ponto de Garab Dorje. Não vá correndo atrás de outra coisa. We're not looking for something. We're not accumulating good things and trying to get rid of bad things. Nós não estamos acumulando alguma coisa. Nós não estamos tentando juntar coisas boas e nos livrar de coisas ruins. The self-arising or the instant manifestation and the self-liberation or the instant vanishing of each and every moment is exactly always on this point, which is here, which is our mind. O autossurgimento e o autoesvaziamento, ou autoliberação de cada fenômeno, momento a momento, acontece sempre aqui. Esse é o único ponto para se estar, que é a nossa mente. So then the next question is, we live in wild and dreadful times, and for we humans have brought the world and nature into a catastrophic state. Próxima pergunta traz a afirmação de que a natureza fez algo terrível, a humanidade fez algo terrível, destruindo a natureza, chegando a um estado catastrófico. How can one keep one's inner balance in the face of such events so as not to stumble either into the clear yet cold light of wisdom, nor into the warm yet sentimental perception of compassion? Como podemos lidar com isso Okay. sem Yeah. cair? Okay. How can one keep one's inner balance in the face of such events? Então, a pergunta é longa. Ela começa dizendo: como podemos manter nosso equilíbrio diante de tais eventos, so as not to stumble either into the clear yet cold light of wisdom, de forma que não tropecemos na clara, mas fria percepção da sabedoria, nor into the warm yet sentimental perception of compassion. percepção de que aquilo é vazio, nem tropeçarmos tampouco na quente, calorosa, mas muito na sensível compreensão a partir da compaixão. So hopefully from what we've already looked at this evening, we can see that this is a very beautiful question, but it's also a question which is locked inside its own erroneous assumptions.
nós podemos, a partir do que nós vimos já hoje, nesta tarde, vemos que essa é uma pergunta linda, mas ela ainda está trancada dentro das assunções errôneas dos seus conceitos, de como está sendo construído esse Of raciocínio. course, the general Buddhist understanding of cause and effect can be applied to climate change and to wars and to the manifestations of hatred and greed. Claro que a compreensão budista pode ser utilizada para falar sobre as guerras, sobre os conflitos, sobre o aquecimento global. And that view has some illuminating capacity, E essa visão tem uma capacidade de iluminar. but its shadow side is the fantasy of mastery. Mas o seu lado sombrio é a fantasia da maestria. If only we all tried harder, we could make a wonderful world. Se todos nós tentássemos, nos esforçássemos mais, poderíamos fazer o mundo um lugar maravilhoso. I don't think the Buddha ever said this. Eu acho que o Buda nunca falou isso. Even in the Mahayana texts, they say, go to Dewa Chen, go to Zangdo Pauli. There are nice places, but they're not called Gaza. They're not called Russia. They're not called England. Mesmo nos textos Mahayana, disse que vá para Dewashen, vá para Zangdopal, as terras puras búdicas, mas nenhuma delas se chama Gaza, nenhuma delas se chama Rússia, nenhuma delas se chama Inglaterra. We need to study all the 9 yanas of Dharma together. Nós precisamos estudar os 9 yanas do Dharma juntos. All compounded things are impermanent. Todas as coisas compostas são impermanentes. At this moment in China, in the areas that were formerly called Tibet, there's a lot of suppression of traditional culture and education. Nesse momento, na China, nos lugares anteriormente conhecidos como Tibete, há muita opressão cultural e perseguição às tradições tibetanas. Due to the manifesting of various factors, dependent origination, there were many hundreds of years where the circumstances for Dharma practice were very positive, very supportive, but that has changed, and now it's very difficult for many people to practice any Dharma at all, or even to speak their mother tongue. Devido a causas e condições, por centenas de anos, o Tibete foi um lugar onde as condições para a prática do Dharma e o aprofundamento nessa prática floresceram, mas também devido a causas e condições, hoje em dia, isso não é mais possível e se quer falar sua própria língua materna, o tibetano, se tornou muito difícil. Seguir a prática e a religião budista também, tibetana tradicional. So if we want to enter into the heart of Shen, the first is to see nothing is real. Então, se queremos entrar no coração do Dzogchen, o primeiro ponto é percebermos que nada é real. Experience is not real. It's not a thing. It's not something existing in and of itself. A experiência não é real, não é uma coisa, não é algo que cresce e surge a partir de si mesma. Our world is like space with wind blowing in it. O nosso mundo é como o espaço sendo atravessado pelo sopro do vento. Economies develop and collapse. Countries become powerful and then lose their power. Países se tornam poderosos e colapsam. Ganham poder e desaparecem. Many European countries had large colonies: Spain, Portugal, France, England. Muitos países europeus tinham grandes colônias. Espanha, França, Portugal, Inglaterra. These are gone. As colônias They sumiram. were not real. Elas não eram reais. They were patterns of manifesting developed on the basis of moment by moment decisions, manifesting within the frame of duality. Os conceitos
sobre essas nações, sobre esses países, sobre essas colônias se manifestaram a partir de uma compreensão dualista. The ground or source of both wisdom and compassion is the mind. A base ou a fonte tanto da sabedoria como da compaixão é a mente. We have a mind. Nós temos uma mente. What is our mind? O que é a nossa mente? How is our mind? Como é a nossa mente? Thoughts come and go. Feelings come and go. Memories come and go. Plans come and go. Os pensamentos vêm e vão, as memórias vêm e vão, os planos vêm e vão. My mind is a site or a situation in which there is a ceaseless flow of bright sparks or shining light. A minha mente é um espaço onde incessantemente luzes piscam e surgem e desaparecem, cintilam. We are going to die. Nós vamos morrer. We live in cultures dedicated to exteriorization. E vivemos em culturas dedicadas à exteriorização. We think about economics, we think about geopolitics. Nós pensamos sobre economia, nós pensamos sobre geopolítica. This is based on thoughts, on knowledge, on information. Isso é baseado em pensamentos, em conhecimento, em informação. The transient content of the mind, the patterning of the potential of the mind. O conteúdo transiente da mente, a padronização do conteúdo da mente. But the mind is not a compounded thing. Mas a mente não é algo composto. The Buddha mind is not made by accumulating good thoughts, and the mind of being in the hell realms is not made by accumulating negative thoughts. A mente búdica não é acumulada a partir de pensamentos positivos e a mente dos reinos dos infernos não é construída a partir de maus pensamentos. Stay present with your mind itself. Mantenha-se presente com sua mente tal como ela é. We are here. Nós estamos aqui. I'm talking. Eu estou falando. There's sound. Há som. The sound comes out in a linear movement. O som é emitido num movimento linear, Word after word. palavra após palavra. Just as thoughts have a linear thing. Like the Tibetans, they say, Lugugud, it's like a row of sheep walking along the edge of a hill. Os tibetanos usam um termo para descrever que os pensamentos são como uma fileira de cabras passando por um desfiladeiro, né? Elas se enfileiram uma após a outra. That is what is occurring. Isso é o que está acontecendo. It is movement. Isso é movimento. The movement is only possible because of the stillness and the silence and the openness of the mind itself. O movimento só é possível devido à quietude ou o silêncio da mente em si mesma. What is called the Dharmakaya, or the mind of the Buddha, is not different from your own mind. It is the aspect of your mind which never moves. O que é chamado de Dharmakaya, ou a mente do Buda, não é diferente da sua própria mente. É chamado assim porque se move. But it's not just a big empty space. Mas esse não é apenas um espaço We have grande. the vazio. Sambhogakaya, it's a realm of luminosity or clarity within which there is the bright precision of each ungraspable moment. É um reino de luminosidade e claridade, o Sambhogakaya, onde cada momento tem uma energia e uma forma de se revelar. And then, as we move in the world, we have the experience of the co-emergence of what we take to be self and other. E na medida que nós nos movemos no mundo, nós temos a coemergência do que é chamado de si mesmo e outro.
This is difficult to understand, Isso é difícil de entender, or rather difficult to be with, ou difícil de estar com, podemos dizer. because it's our normal experience. I am walking down the street. Porque a nossa experiência normal é eu estou caminhando pela rua, The street is here, and I am walking down the street. a rua está aqui e eu estou caminhando pela rua. My body moves, but the houses don't move. O meu corpo se move, mas as casas não se movem. This is a reasonable sentence to say. Essa é uma frase razoável. But what I take to be the stability of the house is my concept of the house. Mas o que eu tomo como a estabilidade da casa é, na realidade, meu conceito da casa. The house, as revealed to me moment by moment, emerges from my participation with the potential of the house. A casa, tal como ela se revela para mim, momento a momento, surge com a minha participação no campo onde a casa se faz presente. Well, you're on the pavement and you're passing a parked car. Você está numa rua asfaltada e você passa por um carro estacionado. You might recognize the make of the car. Você pode reconhecer a marca do carro. You trust that you know this car is red in color. Você confia que você sabe, no seu saber, que esse carro é vermelho. It looks like a new car or an old car, an expensive car or a cheap car. Parece com um carro novo, ou com um carro caro, ou com um carro barato. What you don't experience is the car itself. O que você não experimenta é o carro propriamente dito. You experience your mind's interpretation of the car. Você experimenta a interpretação mental que sua mente faz do carro. The car for you is your own mental activity. O carro para você é sua própria atividade mental. The car is the movement of your mind, even although it's parked and not being driven. Carro é o movimento da sua mente. Embora esteja estacionado e não tenha ninguém dirigindo, o carro é o movimento da In sua mente. terms of being present, of being aware with the unfolding of the ceaseless flow of experience, there is no such thing as a car. Em termos de manter-se presente com o que está acontecendo, não há tal coisa como um carro. In this way, we can see the mind reifies or fabricates the notion of real existing separate entities. Dessa forma, podemos ver como a mente fabrica a compreensão de entidades realmente existentes e separadas. The potential of football doesn't speak to me, O potencial do futebol não fala comigo. Perdão, gente, tinha caído. but it speaks to many, many people. Mas fala com muitas pessoas. So when they know that an important match is going to happen, they become excited and they think if they can get a ticket. Então, quando essas pessoas que se empolgam com o futebol sabem que vai ter uma partida importante, elas se empolgam, elas compram os ingressos, se for possível. And if I learn that there is going to be a big football match, Se eu fico sabendo que vai ter uma grande partida de futebol, my potential manifests as a concern, will the train be full of people? Will I be able to get a seat? minha preocupação é: o trem vai estar cheio de gente? Será que eu vou conseguir ir sentado? So if you stay present with yourself, you will see moment by moment the infinite variety of potential manifests through our participation. This is the meaning of the Nirmanakaya. Então, se você se mantém presente momento a momento, você pode perceber a manifestação do potencial surgindo ali na especificidade de cada coisa. Isso é o Nirmanakaya.
So each of these moments of your life is just this. Então, cada um dos momentos da sua vida é apenas isto. And if you stay talked to on the point of the emergence of just this, it is beyond comparing and contrasting. E se você se mantém em cima desse ponto, tocto, tudo que surge está além de comparar e de ser comparado e contrastado com outras coisas. Sobre isso, manter-se em cima desse ponto, tocto. This is everything. Isso é tudo. This is all there is. Isso é tudo. But Isso é this tudo que há. is not fixed. Mas isso não está fixo. It changes Mas isso não está fixo. through Isso muda participation. através da participação. So, in terms of the question, many terrible things happen in the world. There's a lot of suffering, rape, murder, torture. Voltando para a questão, há muito sofrimento no mundo, muitas guerras, muito tortura, muitos estupros, todo tipo de coisa ruim. Each of these is experience. Cada um desses é experiência. If somebody beats you, you feel fear arising, then you feel physical pain. Se alguém bate em você, agride você, e isso toca em você, você sente dor física. If you are raped, the felt sense of the integrity of your own embodiment is undermined because people are putting things into your body that you don't want. Se você é estuprada, o seu senso de si mesma, de si mesmo, é sabotado e minado porque coisas estão sendo postas no seu corpo There que is an você não gosta. occurrence É and um it's gone. acontecimento e passou. If we stay with the sight of emergence, however life is emerging, it's just like this. Se nós nos mantemos no lugar do surgimento, da revelação, como quer que seja que a vida esteja surgindo, é apenas isto. And always our encouragement for the practice is to embrace everything. E nosso encorajamento para a prática é sempre incluir tudo. Don't enter into judgment. Não entre em julgamento. So, to go back to where I began this evening, Então, voltando para o ponto onde eu comecei essa tarde, I'm sitting here with a lot of itchiness and irritation on my skin. eu estou sentado aqui com muita coceira e irritação na minha pele. This is my moment. This is my life. Esse é o meu momento. Essa é a minha vida. If I conceptualize it, I can feel persecuted or I can get a diagnosis from the doctor. Se eu conceitualizo isso, eu posso me sentir perseguido ou conseguir um diagnóstico médico. And through the objectification of what is occurring, I can say, this is happening to me. E através da objetificação do que está acontecendo, eu posso dizer algo como: isso está acontecendo comigo. But this is me. Mas isso sou eu. How long it will last, I don't know. Quanto isso vai durar? Eu não sei. For many years, I didn't have a skin like this, and now I have a skin like this. Por muitos anos eu não tinha uma pele assim, e agora eu tenho uma pele assim. The diversity and complexity of experience is without limit. A diversidade e complexidade da experiência não tem limite. The openness of our awareness is not different from the source of everything. A abertura da nossa presença não é diferente da fonte de tudo que surge. When you look for the mind, you can't find it. Quando você busca a mente, você não consegue encontrá-la. And yet, experience is ceaselessly unfolding. E ainda assim a experiência está incessantemente se desdobrando. So, we're here. This is it. Então nós We are estamos, right on this moment, this infinite moment, and whatever comes, comes.
É isto. Nós estamos nesse momento e o que quer que surja, o que quer que venha, vem. Whatever goes, goes. O que quer que vá, vai. The content is always changing. O conteúdo está sempre mudando. Remain at peace, at ease, as the openness of the mind, and allow the flow of experience to come and go. Mantenha-se em paz e relaxado, permitindo que o fluxo da mente venha e vá. Com o fluxo da mente, permitindo que as aparências venham e vão. Okay, so this is the end for this evening. Very nice to see your faces. Então, esse é o fim por essa noite, essa tarde. Muito bom ver os rostos de vocês. The teaching is very straightforward. O ensinamento é muito direto. But our ego self is not so straightforward. Mas o nosso ego não é tão direto. Too much thinking leads nowhere. Muito pensamento não conduz a lugar algum. But we are the fortunate ones who have access to the lineage of Padmasambhava and Gaurav Dorje and Samantabhadra. Mas nós somos os afortunados que tiveram acesso, e afortunadas, à linhagem de Garabdorje, de Padmasambhava, de Samantabhadra. So if we return to the source, and we return to the source, we will then find we have never actually left the source. Então, se nós retornamos à base, então retornamos à fonte outra vez, nós vamos poder perceber que nós nunca saímos. Well, I wish you all good fortune with this practice. Eu lhes desejo boa sorte com essa prática. And if you're free, this Saturday we'll be doing the final part of the Doha from Virupa. E se vocês estiverem livres, neste sábado faremos a última, terceira parte do ensinamento sobre o Doha de Virupa, o ensinamento Mahamudra. Wish you good luck with your practice. Thank you. Thank you very much. Bye. Good day. Thank you, organizers. Thank you, our translators, and all the people who helped us to function. Thank you so much. Bye for now. Bye. Bye bye. Bye. Thank you. Thank you so very much. Ciao. Have a good day.